Existe um ditado que diz que o papel aceita tudo. Trazendo essa frase, né, esse ditado aqui para a nossa realidade do meio rural, das atividades rurais, nós sabemos que alguns contratos que são feitos de parceria, de arrendamento, muitas vezes trazem cláusulas que se misturam e às vezes é até difícil você separar e dizer, olha, esse contrato é de arrendamento, esse contrato é de parceria. Partindo da premissa que você entende qual é a diferença entre um contrato de parceria e um contrato de arrendamento na sua essência, pois basicamente na parceria os parceiros eles participam do risco do negócio. E segundo a própria Receita Federal, em acórdão, que eu já demonstrei aqui em vários outros vídeos, da DRJ 09, esse correr riscos tem a ver com o custeio, o manejo. Então, esses parceiros precisam assumir os riscos do negócio. E aí chegou para a gente aqui na consultoria, eu estou rindo porque é até engraçado algumas cláusulas que chegam aqui para a gente fica olhando assim, mas sério mesmo que isso aqui é de um contrato? Então chegou aqui para a gente um contrato que determinou o seguinte, eu vou ler aqui a cláusula para vocês entenderem. Iniciando na data da assinatura do presente instrumento, cujo objetivo é a partilha dos lucros apurados pela engorda de gado, objeto desta parceria, na proporção de 50% para o parceiro otorgado e, óbvio, 50% para o parceiro otorgante. Essa cláusula aqui por si só já nos demonstra aqui uma certa complicação, porque veja, deixa eu explicar qual é a complicação que nós vimos aqui. A partilha vai ser sobre o resultado da engorda de gado. Então imagina que o Elielton faz uma parceria com você, tá? 50% aqui para cada. Mas é 50% da engorda do gado. Eu forneço gado, você entra com a fazenda, o imóvel rural, com as vacinas, com todos os insumos possíveis, e do resultado positivo daquela engorda, nós vamos, observe, do resultado positivo. Eu vou chegar lá no resultado negativo. Do resultado positivo, ou seja, o peso que esses animais tiverem em virtude da engorda, nós dividimos em 50%. Só que tem um detalhe, você tem que lembrar que quando nós vendermos esse gado, a nota fiscal vai sair pelo valor cheio, tá? Do peso do gado anterior, mais o peso que foi agora obtido pela engorda que você fez daqueles animais. Então, se o conjunto de animais lá tinha 5.000 arrobas e eles, sei lá, ganharam ali 20%, foi para 6.000 arrobas. Então, a nota fiscal estará num valor equivalente a 6.000 arrobas. E para a Receita Federal, nessa parceria, a receita vai ser dividida proporcionalmente entre esses parceiros. Você que é contador já vai ter uma dificuldade para escriturar esses documentos fiscais, pois hoje os processos automatizados de escrituração de documentos fiscais, nos sistemas que escrituram, por exemplo, o livro caixa, você cadastra o produtor rural, você cadastra o imóvel rural que ele explora, determina o tipo de exploração, que nesse meu exemplo é de parceria, determina os percentuais de participação, conforme estabelece a Lei 8.023 de 90, a Instrução Normativa 83 de 2001, o próprio Regulamento de Imposto de Renda, que essa participação nas receitas e despesas será de maneira proporcional, né, ao percentual de participação de cada um desses parceiros. E nesse caso, o percentual de participação e o ganho será basicamente sobre o que tiver a mais da engorda dos animais, e não sobre o resultado total, que está expresso na nota fiscal de saídas. Por aí você já tira o desafio. Mas independente disso, vamos dizer que você consiga fazer essa escrituração sem muitos problemas. A próxima cláusula desse contrato, que para mim é o que vai descaracterizar totalmente esse contrato de parceria para outro contrato qualquer que seja um arrendamento. Olha só. Ocorrendo a morte ou desaparecimento de qualquer animal referente ao presente contrato, o parceiro outorgado se compromete a restituir o capital inicial, ou seja,
o peso médio de arroba por bezerro, conforme cláusula anterior. Isso quer dizer o seguinte: se na nossa parceria morre lá algum animal por uma picada de uma cobra ou coisa do tipo, ou ele desaparece ou é roubado, você vai ter que indenizar a mim o equivalente em arrobas por aquele desaparecimento, por aquela morte. Isso demonstra claramente nessa cláusula que eu não estou assumindo nenhum risco nessa parceria. Ora, e se eu não estou assumindo riscos nessa parceria, porque inclusive se some algum animal, você vai ter que me repor aquele animal em arrobas, como é que eu posso chamar isso de contrato de parceria? Aí depois vem a Receita Federal, descaracteriza esse contrato e diz: olha, isso aqui é impossível você chamar de parceria, porque você, Elielton, não está, nesse caso, assumindo nenhum risco. Aliás, diga-se de passagem, tem uma outra cláusula que determina que se o parceiro outorgado não conseguir cumprir o acordo desse contrato de parceria e, em virtude, inclusive, de força maior, ou seja, sei lá, dá uma enchente lá, inunda tudo lá na fazenda desse produtor rural, mata esse gado, olha o que está escrito nesse contrato, que esse outorgado vai ter que repor a mim todos os valores inerentes e equivalentes em arroba pelos animais que eu forneci e ainda vai ter que me indenizar em 5 arrobas por cada animal que porventura tenha sido perdido, desaparecido, até mesmo por motivo de força maior. E aí você quer dizer para mim que isso é um contrato de parceria. Mas em que lugar do mundo isso é um contrato de parceria, gente? Esse contrato chegou para nós aqui e quando eu li eu digo, realmente, não está assumindo risco nenhum. Zero. Zero, zero, zero. Não tem, nesse caso, o que está previsto, né, na acórdão da RJ 09, a assunção de riscos. Porque está tudo, em termos de riscos, na sua mão. Eu vou mais além, o contrato ainda diz: os insumos, as vacinas, tudo correrá por conta do parceiro outorgado. E talvez, se você não trabalha nesse meio rural, você não imagina como esse tipo de contrato hoje ele é comum. E você também não imagina como a Receita Federal tem descaracterizado esse tipo de contrato, retirando de parceria, entendendo que os rendimentos recebidos vão ser de arrendamento e tributação na tabela progressiva do imposto de renda, aí aproximadamente a 27,5%, a depender dos valores. Essa cláusula e outras cláusulas nós vamos analisar juntos no nosso treinamento de contratos rurais típicos e atípicos que nós iremos realizar agora nos dias 25 e 26 de julho. E eu aguardo a sua participação. Como essa cláusula, tem outras aqui que eu tenho que ler 2, 3 vezes para poder acreditar que alguém colocou aquela cláusula dentro de um contrato de parceria. É como eu falei no vídeo anterior. A sua autonomia, ela não é absoluta. Você tem que observar aquilo que está previsto em legislação. E no vídeo anterior, quando eu falei lá das decisões dos órgãos fiscalizadores, Receita Federal, uma pessoa veio no meu privado e disse o seguinte: Elielton, mas se não tiver previsto na legislação, não tem como ser cobrado. Concordo, é óbvio, né? Ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Mas muitas vezes a própria lei, ela traz um posicionamento em um determinado artigo, a linha, inciso, que dá margem ao que a gente chama de interpretação. Além disso, a própria Receita Federal, ela se vale muito, e não poderia ser diferente, né? Ela se vale muito do Código Tributário Nacional. E no Código Tributário Nacional, no artigo 100, nós temos uma possibilidade de entender que a Receita Federal ela pode tomar essas decisões, a Receita Federal, o CARF, qualquer órgão fiscalizador, com base em decisões reiteradas que ela já tenha tomado em momentos anteriores. Eu estou abrindo aqui o Código Tributário Nacional para ler exatamente o que está escrito lá no artigo 100, que diz o seguinte: são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos,
os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Então, se você não observa a instrução normativa, se você não observa, por exemplo, as decisões reiteradas dos acórdãos das delegacias de julgamento da Receita Federal, que tratam de determinado assunto e que vão pautar a decisão dessa delegacia de julgamento com base naquilo que está previsto em lei, ou em decisões do CARF, que também vão pautar a decisão do CARF com base naquilo que está previsto em lei, simplesmente você cairá num erro de entendimento, ou até mesmo colocando o seu cliente, né, o produtor rural, lá na ponta, correndo risco perante aos entes fiscalizadores. O inciso 3 desse artigo 100 fala o seguinte, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Parágrafo único. A observância das normas referidas nesse artigo exclui imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. E por incrível que pareça, ainda tem gente que fala que você não precisa se preocupar com as decisões que são emanadas por uma delegacia de julgamento, pelo próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Com base em que se fala isso? Se o próprio Código Tributário Nacional, no artigo 100, traz a previsão que as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. E antes que alguém venha me crucificar, é óbvio que a gente sabe que tudo pode ser questionado, tá? A gente também não baixa a cabeça para tudo que a Receita Federal faz, não. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma cláusula de um contrato que a pessoa entende que é um contrato de parceria, quando, na verdade, ela não se sustenta perante um órgão fiscalizador. Então fica aqui meu convite para você participar do nosso curso de contratos rurais, dia 25 e 26, tá? Se você está me assistindo pelo Instagram, vai na nossa bio, lá vai ter o link, você vai acessar, vai ter todas as informações para esse curso, que você pode se inscrever. Não se esqueça que você receberá vários modelos de contratos, várias decisões do CARF, várias decisões da DRJ de assuntos diversos da área rural, tá? Especificamente da área rural. São mais de 400 decisões, somando CARF com DRJ, Delegacia de Julgamento da Receita Federal. Além do curso que você vai participar, são 8 horas de treinamento para que você possa sanar suas dúvidas sobre isso. Te espero então no nosso treinamento. Um abraço, professor Elielton. Tchau.